Liberdade aos cativos, o clamor da Bíblia e a esperança em Cristo. Esse estudo é mais uma produção da Academia Teológica Gladiadores de Fé. Curta, compartilhe e se inscreva. A expressão liberdade aos cativos ecoa como um dos mais belos anúncios do Evangelho. Não se trata apenas de uma promessa distante, mas de uma realidade inaugurada por Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio resgatar a humanidade da escravidão do pecado, das correntes espirituais, da opressão social e das prisões interiores da alma. Essa frase encontra suas raízes nas palavras proféticas de Isaías e ganha pleno cumprimento nos lábios do próprio Cristo em Nazaré, quando declara que veio para libertar os presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61:1, Lucas 4:18-19. A Bíblia apresenta, de Gênesis a Apocalipse, a ideia central de um Deus que liberta. Ele é o Deus que tira Israel do Egito, que abre o mar, que quebra correntes, que devolve dignidade e que chama a todos para uma vida de plenitude. Por isso, refletir sobre a liberdade dos cativos é compreender a própria essência da missão de Cristo e o coração de Deus em relação à humanidade, entendendo o cativeiro como realidade humana. Antes de falar sobre liberdade, é preciso reconhecer o que significa estar cativo. Na Bíblia, o cativeiro se manifesta de várias formas. Cativeiro físico. Israel foi escravo no Egito por mais de 400 anos. Êxodo 1:13-14. Mais tarde, foi levado em cativeiro para a Babilônia. 2 Reis 25. Essas experiências históricas marcaram profundamente a identidade do povo de Deus. Cativeiro espiritual. O maior inimigo não é um faraó ou um império terreno, mas o pecado que escraviza a mente e o coração. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Cativeiro emocional e psicológico. A angústia, a ansiedade, o medo e a culpa também aprisionam o ser humano. O salmista, em muitos momentos, expressa a sensação de estar em grilhões invisíveis. Salmos 142:7. Cativeiro social. Milhões vivem sob opressão, injustiça e desigualdade. Deus, porém, se apresenta como aquele que faz justiça ao oprimido e dá liberdade ao encarcerado. Salmos 146:7. Cativeiro, ideológico e polarização política. Portanto, o cativeiro não é apenas um cárcere de ferro, pode ser também uma prisão invisível que rouba a paz e a esperança. Vejamos o anúncio profético da liberdade. O profeta Isaías, séculos antes de Cristo, proclamou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Esse texto foi um grito de esperança para um povo marcado pela dor do exílio babilônico. Israel havia experimentado a perda da pátria, do templo e da identidade. Estavam cativos, não apenas em terra estrangeira, mas em sua alma. A promessa de Isaías apontava para um tempo de restauração. Deus levantaria seu ungido para trazer cura, alegria e libertação. Essa profecia, que alimentou gerações, encontrou cumprimento quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo e declarou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4:21. Cristo não apenas falou de liberdade, ele é a própria liberdade encarnada. Jesus, o libertador dos cativos. A missão de Jesus foi, desde o início, quebrar correntes e restaurar vidas. Ele demonstrou isso não apenas em palavras, mas em atos concretos, libertando os possessos. O endemoninhado gadareno, que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado pela sociedade, foi liberto pelo poder da palavra de Cristo. Marcos 5:1-15. Curando os enfermos. Muitos eram aprisionados pela doença que os excluía socialmente. Jesus tocava os leprosos, devolvendo não apenas saúde, mas dignidade.
perdoando os pecadores. A mulher adúltera, ameaçada de apedrejamento, encontrou em Jesus a libertação da condenação e a chance de recomeçar. João 8, 11. Rompendo tradições opressoras, Jesus enfrentou sistemas religiosos que, em vez de libertar, escravizavam as pessoas sob o peso da lei sem misericórdia. Cristo mostrou que a verdadeira liberdade não é apenas política, ideológica ou social, mas espiritual. Ele declarou: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8,36. Agora vamos aprender o significado da liberdade em Cristo. O conceito de liberdade bíblica é muito mais profundo do que a visão humana de independência. Para o mundo, ser livre é fazer o que quiser. Para a Bíblia, ser livre é viver no propósito de Deus. Liberdade do pecado. O pecado aprisiona, mas a graça liberta. Romanos 6, 18. Liberdade da culpa. Em Cristo, não há condenação. Romanos 8, 1. Liberdade do medo da morte. Jesus venceu a morte e nos deu vida eterna. Hebreus 2, 14 e 15. Liberdade para amar. O Espírito Santo nos capacita a amar sem reservas. Gálatas 5, 13, 14. Liberdade para servir. Não somos libertos para viver egoisticamente, mas para cumprir a missão de Deus no mundo. Assim, a liberdade cristã não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver plenamente a vontade de Deus. Existem prisões espirituais do mundo moderno. Ainda hoje, muitos vivem cativos, mesmo sem estarem atrás das grades. Alguns exemplos de prisões contemporâneas. Dependências químicas. Drogas e álcool têm aprisionado milhões. Tecnologia e vícios digitais. A mente cativa a telas e conteúdos destrutivos. Consumismo e materialismo. Correntes invisíveis que escravizam corações em busca de status. Feridas emocionais. Traumas do passado que se transformam em cárceres interiores. Religiosidade sem vida. Práticas mecânicas que não produzem transformação genuína. Polaridade política, radicalismo e fanatismo ideológico têm diluído comunidades inteiras. A mensagem de Cristo continua atual. Ele veio para libertar dessas cadeias invisíveis, oferecendo descanso e vida abundante. Qual o papel da Igreja na libertação dos cativos? A Igreja é chamada a ser extensão da missão de Cristo. Se o Mestre veio proclamar liberdade, nós, como seu corpo, temos a mesma tarefa. Isso envolve pregar o Evangelho. A palavra é a chave que abre portas e quebra correntes. Romanos 1,16. Orar e interceder. A oração tem poder para derrubar fortalezas espirituais. 2 Coríntios 10, 4. Acolher os quebrantados. Comunidades de fé devem ser hospitais para almas feridas e não tribunais de condenação. Praticar justiça social. A missão cristã não se limita ao espiritual. Envolve lutar contra estruturas que oprimem os mais vulneráveis. Viver em santidade. A verdadeira liberdade se manifesta em um testemunho que glorifica a Deus. Assim, a Igreja deve ser um espaço onde os cativos encontram acolhimento e transformação. O ano aceitável do Senhor. Quando Jesus anunciou liberdade aos cativos, mencionou também o ano aceitável do Senhor. Lucas 4,19. Essa expressão remete ao jubileu, Levítico 25. Um tempo em que escravos eram libertos, dívidas canceladas e terras devolvidas. Era um símbolo da graça restauradora de Deus. Cristo trouxe o jubileu espiritual de forma definitiva. Nele, encontramos perdão, restauração e vida nova. A cada dia podemos experimentar esse ano aceitável, pois o tempo da graça está aberto para todos que creem. Deus abençoe poderosamente sua vida.